Sim. Como líder, presidente, também. Estamos botando aqui todos os líderes para falar, tá bom? Deputado Arlindo, Vossa Excelência tem um tempo regimental do PT que 9 minutos, presidente. Agradeço. Presidente, podia aumentar o som um pouquinho? Me deu o documento aqui. Obrigado. Senhor presidente, demais pares, nós temos coisas graves, muito graves, acontecendo em nosso país. Eu queria começar falando de cerca de 14 milhões de desempregados. Normalmente, nessas pesquisas, eles deixam de considerar aqueles que desistiram de procurar emprego, portanto, nós temos mais do que 14 milhões de desempregados. Foi aprovado na Câmara e no Senado a emenda constitucional 95, que limita investimento em saúde, educação, assistência social, segurança pública, entre outras áreas, e os piores resultados já começaram a surgir. Porque quando ainda era uma PEC, ela foi apelidada de PEC da morte. Pois bem, já há estudos demonstrando que aumentou a mortalidade em crianças até 5 anos de idade. Já há estudo demonstrando que aumentou significativamente o número de internações hospitalares. Ou seja, agora não é uma PEC da morte, é uma emenda constitucional da morte. Foi feita aqui a reforma trabalhista e foi anunciado pelo governo, pelo chamado mercado, pela maioria desta Casa e do Senado, a tese de que as reformas são a salvação do país. Não são. A reforma trabalhista foi feita. Ela ficou pior do que aquilo que nós denunciávamos. Porque, entre outras coisas, o novo contrato de trabalho, que é o trabalho intermitente, não atingiu apenas os profissionais menos qualificados, atingiu também, mas chegou a atingir professores universitários. E ficou nacionalmente conhecido o exemplo da Universidade Estácio de Sá, que denunciou, que demitiu de uma vez só mais de 1.000 profissionais. E vai ter consequências na Previdência que tentaram fazer a reforma e não conseguiram. Eu vou acrescentar ainda, não porque eu queira que façam esse tipo de reforma, é porque nós não podemos descuidar e imaginar que esta é uma situação resolvida a favor do povo brasileiro. E aí eu queria fazer aqui uma provocação, porque quando o Macri era recebido em todos os encontros mundiais, ele era apresentado como liberal Macri. E ele, de fato, é um liberal. Ele fez a reforma trabalhista, ele fez a reforma da Previdência e ele está privatizando também na Argentina. Resultado, a Argentina acabou de ir ao Fundo Monetário Internacional para pegar 30 bilhões de dólares emprestado. A partir daí aconteceu duas coisas. Macri passou a ser chamado de social-democrata na maior cara de pau dos meios de comunicação. E aí se pergunta, por que é que o Brasil ainda não foi ao FMI? Porque todas as projeções de crescimento, investimento, geração de emprego estavam furadas, como era público e notório. Só não fomos ao FMI porque quando o presidente Fernando Henrique Cardoso saiu do governo, as reservas cambiais eram de 35 bilhões de dólares. Quando o presidente Lula saiu, as reservas cambiais eram de 370 bilhões de dólares. E o Meirelles, que foi ministro do governo Lula, sabe que não pode queimar
as reservas cambiais, porque é a única maneira de provar para os chamados investidores que o Brasil tem dinheiro para honrar seus compromissos. Senão, já teria havido fuga de capitais. E quando eu chego nas privatizações, que já estão acontecendo, estão vendendo campos de petróleo da camada do pré-sal a preço de banana, é bom a gente chegar na greve dos caminhoneiros. Muito provavelmente, a grande maioria dos caminhoneiros não tiveram oportunidade de entender por que é que o preço do combustível no Brasil chegou na estratosfera, reajustado mais de 200 vezes em um ano. É exatamente porque a política de destruição da Petrobras, ela acontece sem que as pessoas percebam e muito menos entendam, porque a propaganda toda é que a Petrobras está sendo recuperada. Deixaram de funcionar propositadamente as refinarias em percentuais variados. A da Bahia ficou reduzida o seu funcionamento em 50%. Na hora que reduziu o refino de petróleo, o Brasil, que até 2016 sempre exportou gasolina, passou a importar, chegando em 2017 em 28 bilhões de unidades. E aí, na hora que importou gasolina, importou também óleo diesel, aumentou a importação do gás liquefeito, usado na cozinha. Essa importação se deu no mercado internacional, portanto, dolarizado. Portanto, o aumento de combustível não é aquilo que a mídia muito denunciou do roubo da Petrobras. É outro tipo de roubo na Petrobras. É o roubo de quem desativa a refinaria. Nós podemos imaginar que os interesses de grupos empresariais pesados passaram a prevalecer. Esta é a origem do aumento do preço do combustível. Lamentavelmente, na pauta dos caminhoneiros, que nós defendemos, não estava, por exemplo, o aumento de frete, até porque empresas se aproveitaram e fizeram lockout, e resultou na redução de impostos, que quem vai pagar é o Tesouro Nacional, quem vai pagar é a saúde, quem vai pagar é a educação. Por que é que esses grupos que ganharam bilhões e bilhões e bilhões importando combustível não sejam, digamos, taxados de forma diferenciada para que o Estado brasileiro recupere as suas finanças? Para concluir, senhor presidente, e agora nós estamos buscando impedir a privatização do sistema Eletrobras, que custou de investimentos praticamente 400 bilhões de reais. E a privatização da Petrobras, em dado momento, aliás, da Eletrobras, em dado momento foi anunciado para arrecadar 12 bilhões. Houve quem escrevesse ao preço de 7 churrascarias. E tem uma churrascaria brasileira que foi vendida por 1 bilhão e 800. E isso, privatizar a Petrobras sem anunciar, e se tentar privatizar a Eletrobras e conseguirem, nós estamos chutando a escada do desenvolvimento nacional. Nós viraremos um quintal das potências mundiais. Muito obrigado, Questão de nobre ordem, líder. senhor presidente. Questão de Arlindo, ordem. só um minutinho, deputado. Sou eu aqui. Por favor, para concluir, nós vamos voltar a ser quintal dos países envolvidos, porque é reserva estratégica, tanto petróleo, quanto gás, quanto um modelo que é copiado mundialmente de energia no Brasil. Portanto, este Congresso tem que defender o povo brasileiro, a soberania nacional, e não atender grupos empresariais extremamente poderosos. Agradeço, presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Quem está pedindo questão de ordem? Eu. Oi, Laura.